Então, agora a gente vai resolver esse sistema linear utilizando o método do escalonamento. Então, o primeiro passo é determinar a matriz aumentada desse sistema linear. A primeira linha, então, vai ser composta dos números que aparecem na primeira equação do nosso sistema, no caso 2, 5, menos 3, 1. A segunda linha é composta dos números que aparecem na segunda equação do sistema linear, então 4, 10, menos 6, 2. E a terceira linha é composta dos números que aparecem na terceira equação do sistema linear, então, no caso, menos 6, menos 15, 9 e menos 3. Agora que a gente tem a matriz aumentada, vamos escalonar ela. Então, a primeira coisa é, certo? Eu quero determinar qual é a primeira entrada diferente de zero da primeira linha, no caso, seria esse 2. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é eliminar os outros números que aparecem na coluna dele, né, zerando essas entradas. Então, o 4 e o menos 6, eu vou querer zerar esses dois números utilizando alguma operação elementar. No caso, para eliminar o 4, o que eu vou fazer é pegar a segunda linha, subtrair 2 vezes a primeira, que aí eu vou ficar com 4 menos 2 vezes 2, 0 nessa entrada. E a terceira, certo, linha, para eu zerar esse menos 6, basta eu pegar a terceira linha e somar 3 vezes a primeira, que aí eu vou ficar com menos 6 mais 3 vezes 2, então menos 6 mais 6 vai dar o zero que eu estou querendo. Ok. Então, vamos fazer isso. A primeira linha fica inalterada. A segunda linha, então, vai ficar ela menos 2 vezes a primeira, então vai ficar 4 menos 4, 0. 10 menos 2 vezes 5, então, 10 menos 10, 0. Menos 6 mais 6, 0. E 2 menos 2, 0. Então, essa linha ficou composta toda de zeros. E a última vai ficar menos 6 mais 6, 0. Menos 15 mais 15, 0. 9 menos 9, 0. E menos 3 mais 3, 0. Então, no final das contas, né, a gente só tem uma linha que não é composta toda de zeros na nossa matriz. Lembrando, por que isso acabou acontecendo, certo? Porque, na verdade, a segunda e a terceira equações do nosso sistema linear são apenas múltiplos da primeira equação. Então, por exemplo, se eu pego a primeira equação e multiplico os dois lados dela por 2, eu obtenho a segunda. Se eu pego a primeira equação e multiplico os dois lados dela por menos 3, eu obtenho a terceira. Então, no final das contas, a segunda equação e a terceira equação não estavam dando para a gente nada de novo, né? Nenhuma informação extra que a primeira linha já não estivesse dando para a gente. Então, a gente chegou nessa matriz. Uma coisa importante é, vamos voltar, né, para a linguagem de sistemas lineares, essa matriz aumentada. Então, a gente vai ficar com 2 vezes x, mais 5 vezes y, menos 3 vezes z, igual a 1. Então, 2x mais 5y menos 3z igual a 1. A segunda linha ficaria 0 vezes x, mais 0 vezes y, mais 0 vezes z igual a 0. E a terceira linha também. Então, na verdade, elas são uma linha na qual vai ficar com 0 igual a 0, né? Que não é mentira, mas também não acrescenta nada para a gente. Então, agora o que eu vou fazer é o seguinte. Se eu circular a primeira entrada diferente de 0 em cada uma das linhas, então aqui na primeira linha, o primeiro número diferente de 0 é esse 2. A segunda e a terceira linhas não tem nenhum número diferente de 0, então eu não vou circular ninguém. Quando eu faço isso, eu fico com um número circulado apenas na coluna referente à incógnita x. Então, a incógnita y e a incógnita z, elas têm liberdade, certo? Então, elas têm liberdade para ser quem elas quiserem. Então, eu vou dar um nome arbitrário para cada uma delas. Então, eu vou chamar o y de alfa e o z de beta. Só que, uma vez que eu escolho um valor para y e um valor para z, o valor de x, certo? Ele está fixo com relação às outras duas variáveis, uma vez que ela está relacionada com as outras variáveis pela primeira equação. Então, se eu escolho o y e escolho o z, o x vai estar atrelado a esses valores que você escolheu. Então, eu estou aqui com 2x mais 5y menos 3z igual a 1 e vou isolar o x nessa equação para achar explicitamente qual é a relação dele com alfa e beta. Então, 2x é igual a 1 menos 5y mais 3z. O x, então, dividindo os dois lados por 2, eu fico com x igual a 1 menos 5y mais 3z sobre 2. E lembrando que o y eu estou chamando de alfa, o z eu estou chamando de beta, então vou fazer essa substituição. Então, vou ficar com 1 menos 5 alfa mais 3 beta sobre 2.
Então, nesse caso, quem é o nosso conjunto de solução, certo? Então, é o conjunto de todas as triplas nos quais. Então, o x tem o valor dele dado por essa fórmula, 1 menos 5α mais 3 beta sobre 2. O y vale alfa e o z vale beta. Esse alfa e esse beta podendo ser quaisquer números reais. Como eu tenho liberdade de escolher qualquer número real para alfa e beta, então eu tenho infinitas soluções. Para cada valor que eu escolher, vou ter uma solução diferente. Esse sistema, então, é o que a gente chama de sistema possível indeterminado. Então, ele tem solução, mas ele tem infinitas soluções, certo? Só para a gente entender essas infinitas soluções, então, que nem eu estou falando, qualquer número que você quiser atribuir a alfa e beta, você vai ter uma solução diferente. Então, por exemplo, se eu pego o alfa igual a 0 e beta igual a 3, tirei lá da minha cabeça. Aí, se eu substituo o alfa por 0 e o beta por 3 aqui, a gente fica com a entrada x como sendo 1 menos 5 vezes 0 mais 3 vezes 3 sobre 2. O alfa é 0, o beta é 3. Então, eu vou ficar aqui com 1 mais 9, 10 dividido por 2, 5. 0,3. Então, essa tripla é uma solução do nosso sistema linear. Se eu tivesse escolhido, assim, arbitrariamente, alfa igual a 1, beta igual a menos 4, eu ia ter outra solução. Então, só substituindo ela aqui, como é que a gente ia ficar? Com 1 menos 5 vezes 1, mais 3 vezes menos 4 sobre 2. O alfa é 1 e o beta é menos 4. Então, no final das contas, o que a gente vai ficar é com 1 menos 5, menos 4 menos 12, menos 16, dividido por 2, menos 8. E 1 menos 4. Então, essa outra tripla também é a solução do nosso sistema linear. Se eu tivesse escolhido, por exemplo, alfa igual a 0 e beta igual a 0, a gente ia ficar com 1 menos 5 vezes 0 mais 3 vezes 0 sobre 2, 0, 0. Então, eu ia ficar com a outra solução, que seria meio, 0, 0. Então, esse cara também é a solução do nosso sistema. Como eu posso atribuir o valor que eu quiser para alfa e beta, independente um do outro, a gente tem infinitas soluções aqui no nosso sistema linear